Boa tarde, eu sou professor de Teoria Literária do Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação da UFRJ. Meu nome é Eduardo Guerreiro e estamos abordando aqui as polêmicas do decadentismo. Estamos numa fase de transição entre decadentismo e simbolismo. O decadentismo está agora começando a aparecer na imprensa e aí vão se introduzir as polêmicas, né? Então, tem um crítico literário, se chama Paul Burda, que escreveu um artigo no jornal, né, Le Temps, em 6 de agosto de 1885, e que produz a segunda caricatura. Se a primeira foi aquela do Floupet, é, essa daqui, né? Essa daqui é a do Ré Floupet. A segunda vai ser uma caricatura crítica, em que o Bourdieu ele vai tentar caracterizar o decadentismo, mas com aquele olhar de quem acha que essa moda é uma moda ridícula, que não serve para absolutamente nada, que não vai durar muito tempo, né? E uma frase que eu achei especialmente interessante é essa, é como que ele captou um elemento importante. É a mistura de misticismo exasperado e perversidade satânica. Lembra que a gente falou lá no Huysmans, no vídeo anterior, né? É, que justamente existe essa simultaneidade do devoto com o ímpio? Pois é, esse Paul Bourdieu, ele captou justamente essa mistura. Isso é claro para falar mal, assim, porque ou você é um devoto sério, ou, entendeu? Você não vai ficar misturando isso com o pecado, né? Isso não faz absolutamente sentido nenhum para o conservador. E por isso ele está mostrando como que é estranho que se faça isso, né? Mas esteticamente falando, isso é justamente um elemento especialmente digno de interesse, né? Da poesia e da prosa decadentista. Ele vai dizer que é uma espécie de uma arte artificial, né? Enfim. E em agosto, e de pouco tempo depois, aparece aquilo que o Guy Michaud, que enfim, é o historiador, o grande historiador do simbolismo aqui, que eu estou sempre me baseando em tudo que eu estou falando aqui, né, o Guy Michaud vai dizer que essa é a data que vai se iniciar a revolução literária. Né? Porque ainda dentro do momento decadente, mas já está começando a iniciar uma transição. Tá? Essa transição ela vai se dar na resposta do Jean Morreat, né, ao Paul Bourdieu. Tá? E nessa resposta ele vai primeiro, assim, primeiro tem essa resposta. Mais adiante, não vai demorar muito aqui no nosso passeio, ele vai publicar o manifesto. Isso é bem conhecido de quem estuda simbolismo sem adentrar muito, né, sabe que o Jean Morreat foi a figura que publicou o manifesto. Então, o manifesto é dele, né, as pessoas sabem disso. Esse momento aqui, é um momento um pouco anterior. Né, ele está colocando uma resposta, fazendo uma resposta numa defesa dos decadentes, mas que já está introduzindo alguns elementos do simbolismo. Né? Já propondo, inclusive, o termo. Né? E uma coisa interessante que acontece é que o Paul Bourdieu ele sugere, ele alude no texto dele que tem uma passagem no texto dele que diz que o poeta decadente ele escreve
influenciado pelo ópio que ele toma, ou pela droga, pelo narcótico dele. Né? Quer dizer não é um poeta sério, né? Não é um poeta. É um poeta que vive enfim, da viagem alucinógena dele com as drogas da época. E a resposta irônica do Jean Morreat diz que o poeta decadente ele se influencia menos por esse tipo de coisa do que pelo seu próprio trabalho. Né? Quer dizer, você vê que ele não chega a negar que exista o uso dessas drogas, mas ele diz que assim, o poeta decadente ele é uma figura que trabalha, ele não é um mero hedonista. Né? Bem, e aí você tem, né, você vê que esses são ataques da imprensa que estão sendo introduzidos, e isso, né, a aparição do termo, né, o brilho do termo, vai motivar a inauguração de uma nova revista, que é a Le Décadent, que não vai durar lá muito tempo também, mas aproveitou, né, esse momento de visibilidade. Bem, nesse momento já está acontecendo forças que vão buscar ultrapassar o estado meramente negativo, né, da decadência, e vão tentar transformar ele numa espécie de força positiva. Tá? Quer dizer, e isso é interessante observar que essa força positiva ela tá acontecendo justamente depois dos ataques. Quer dizer, como os ataques estão sendo muito contundentes, né, muito né, vão atingir assim esse pessoal, eles precisam contra-atacar. Né? E para contra-atacar não adianta ficar só num estado pessimista. Né? Você precisa ter alguma proposição um pouco mais positiva. Né? E isso que vai criar justamente a transição para o simbolismo. Bem, aí aparece uma figura curiosa que é esse Paul Bourget. Ele que já tinha escrito um ensaio sobre a influência de Baudelaire em 1881. Ele é uma espécie de um psicólogo, um cientista, e ele publica um livro chamado Essai de Psychologie Contemporaine em 1883. E o que ele aborda é a crise da juventude contemporânea e a doença da vida moral nessa juventude. Que essa juventude é uma geração de vencidos, de deprimidos, de tísicos, né? Quer dizer, que significa tuberculoso. Lembra logo o Tristan Corbière, por exemplo, né? Que é um exemplo perfeito para isso. Né? É um dos heróis do movimento e morreu tuberculoso. Né? E o interessante é que esse Paul Bourget ele entrevistou os poetas decadentes da época. Né? Ele entrevistou esse pessoal e esse pessoal respondia para ele de maneira irônica. Ele não percebeu, assim, ele não percebia a ironia deles e eles ficavam respondendo assim de forma exagerada, enfim, falando besteira para ele, e ele levou a sério e colocou isso no livro. Né? Então esse também é um livro importante para entender o espírito da época. Né? Ele é um dos livros que está na lista, né, dos livros importantes para se entender. E você vê que já é o terceiro. Esse não quis ser paródico, como os dois outros, como o Bourdieu e como os caricaturistas que estavam por trás do personagem, né, do pseudo-autor. Né?
Flopet. Esse aí tinha uma ambição séria de ser um cientista sério, né? E dar um diagnóstico sobre o que está acontecendo. Então, na verdade, ele se torna vítima da ironia dos decadentes nesse caso, né? E entrou para a história por causa disso, porque hoje em dia ninguém leva a sério, né, a contribuição dele à psicologia, evidentemente, né? Mas, de qualquer maneira, ele é uma figura interessante para pensar essa questão da nevrose, né? Dessa época, né? Não sei se vocês perceberam, mas essa nevrose da época é o que hoje em dia, né, é claro que é completamente diferente, mas traduzindo é um pouco o que a depressão é hoje, né? Essas doenças que são doenças de diferentes momentos históricos, né? O que a depressão é hoje, a nevrose era para aquela época, né? E que tem sempre a ver com a vida na cidade, a vida metropolitana, né? A vida agitada, enfim, as cobranças de você ser uma pessoa de sucesso, né? E tal, no meio, no mundo liberal de negócios e tal, e tal, e tal, né? Bem, aí tem umas citações aqui de Laforgue, eu vou falar de Laforgue adiante, que são bem interessantes, né? Se nos blindamos com a fumaça exterior, era para afastar o burguês. Quer dizer, uma espécie de uma resposta ao uso de narcóticos em geral, enfim. E também a ideia desse gosto pelo vago, desse gosto pelo nebuloso, né? Se o romantismo acontecia do coração para a humanidade, né, quer dizer, o romantismo ele tinha uma imersão na interioridade, mas ao mesmo tempo ele falava para o povo, né? O romantismo tinha essa ambição de chegar ao povo também, né? Era do sujeito, da imersão do sujeito para o povo. O simbolismo ele está mais interessado em explorar regiões em direção à África interior do domínio inconsciente. E essa expressão Laforgue ela é muito curiosa, né? Porque ela associa o inconsciente à África. E ele chama de África interior. Enfim, há muito o que pensar, né, nesse elemento aqui. É claro que tem um elemento aqui bem da visão de um exotismo ocidental, né, uma maneira como o Ocidente vê o seu outro, né? A África é um lugar que não é o lugar da racionalidade, não é um lugar menos desenvolvido, né? Quer dizer, tem esse problema todo aí, é claro. É difícil você não encontrar alguém que não tenha esse problema nessa época. Mas ao mesmo tempo você tem a afirmação de que essa África ela que interessa, ela que é interessante, né? Essa África interior é que é interessante. E de alguma maneira essa citação ela tem uma correspondência muito direta com a figura do Cruz de Souza, né? Que foi, enfim, adorado, né, iconizado pelos simbolistas brasileiros, né? Foi a figura considerada pelo próprio movimento como a figura principal, né? Então é interessante isso, né? Você pensar assim que o maior poeta simbolista do Brasil ele era considerado, na época, né, as pessoas diziam na época que ele era 100% negro, né? Não era pela metade, ele era completamente, né? E foi a figura que foi mais longe, né? Bem, então você tem essa ideia aí, quer dizer, a noção de inconsciente no simbolismo ela prepondera, que não era uma noção que aparecia no romantismo.
mas é uma noção que aparece no simbolismo, né? Na verdade, a literatura simbolista é a literatura que vai desbravar o consciente, o inconsciente pela primeira vez. O surrealismo já é um segundo momento, já acontece outras coisas, né? Mas a primeira não é uma noção freudiana que acontece no simbolismo, é uma noção hartmanniana, né? Segundo Hartmann, não é segundo Freud, mas já é um mergulho no inconsciente, né? Isso está claro. Se você lê assim os textos simbolistas, isso é evidente, né? Não é à toa que tem todo esse mundo da sugestão, né? Essa rejeição do racionalismo e tal. Bem, e assim, não é muito difícil. Difícil você negar que o Freud não seja influenciado por tudo isso, né? Que a obra do Freud não tenha sido influenciada por esse zeitgeist, né? Por esse espírito de época. Até pelo próprio termo neurose. Né? Enfim, ele está respondendo a uma coisa que está acontecendo. Né? Enfim. Bem, alma se torna uma palavra-chave na época. Tá? Isso é um ponto muito importante também de ressaltar. Não é à toa que eu estou com essa palavra aqui no curso ressoando. Tá? Né? Não é à toa que eu abordei o fundo da alma, né, como um tropo místico essencial, porque aqui você tem uma espécie de secularização do fundo da alma. Tá? Eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores, e numa figura como Guy Michaud, o grande historiador do simbolismo, ele está constatando isso. Né? E aí tem uma citação aqui do Laforgue que é muito interessante, né? Que é uma paráfrase bíblica, né? Em relação àquela passagem lá do dá César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, né? E ele fala, dê a alma segundo vossa alma. É interessante isso. Quer dizer, se você tem uma alma, você tem que prestar atenção nela. Você tem que dar a ela o que é próprio dela, o que ela realmente pede. Né? Esse mundo utilitário não dá nada à alma. Né? Ele renega a alma. Ele despreza a alma. Né? Então você tem. E aí você começa a ter essas características das nuances, das sensações inapreensíveis, do exagero, né? O exagero da própria nefrose, a crise da alma. Quer dizer, o decadentismo é uma crise da alma. Né? O Paul Bourget, ele de certa maneira contribui para entender esse processo, mesmo que às avessas do ponto de vista que ele representa, né? Que é, no final das contas, positivista. E uma pesquisa da sensação profana, quer dizer, isso a gente falou em relação ao Huysmans, e a nostalgia do absoluto. Isso é um traço bem romântico que permanece aí de alguma maneira no simbolismo. Você vê que eu estou chamando já de simbolismo porque os traços propriamente simbolistas já estão começando a se tornar um pouco mais evidentes. Né? E, bem, o Amiel é essa figura que está entre o romantismo e o decadentismo e o simbolismo e que está sendo lido aqui. Bem, aí eu só queria citar algumas obras importantes, né, dessa fase, obras de 1885, de Jean Moreat tem a Circe e a Cantilene, de Laforgue tem Complainte, de René Gilles tem Legende d'âme et de sang, e Henri de Régnier tem Lendemain. São obras representativas. Agora nós estamos adentrando na construção simbolista, né? Quer dizer, nesse trabalho de síntese que o simbolismo vai fazer, né? Já saindo desse momento mais pessimista, intuitivo e somente lírico, né? do decadentismo. Uma coisa que eu queria deixar
Claro, isso vai ficar claro nas obras desses novos autores. Esses são os autores decadentistas que depois serão já os simbolistas, que já está nessa mistura, né? Porque a gente pode dizer que o Rollinat e o Husmans, esse livro do Husmans, né? Porque o Husmans também vai atravessar essas fases de maneira muito curiosa, assim. O Husmans é um caso em que vai atravessar as diferentes fases do simbolismo. Mas, assim, o Arrebu, né, e o Nevrose do Rollinat, eles são livros tipicamente decadentes. E o primeiro livro do Jean Morreat também. Né? Então, esses são livros tipicamente decadentes. Você pode dizer que são mais assim, representantes desse período do decadentismo. Não são pré-decadentes, nada disso. São decadentes mesmo. Né? Então você tem na obra do Morreat, nessa obra do Morreat, vocês têm o estilo decadente, você tem a floração dos vocábulos, enfim, o uso de vocábulos de arcaísmos, produção de neologismos, entendeu? Essa produção de neologismos ela é muito interessante porque ela vai ser levada ao extremo pelos escritores do século XX, por Joyce, por Rosa, e isso mostra o quanto que Joyce e Rosa são leitores dos decadentes, entendeu? São leitores mesmo, são figuras assim que admiravam esse pessoal. Esse pessoal fez uma influência direta, não é só intertextualidade, não, influência, né? Não existiriam se não fosse por eles, né? Você tem esse Henri de Régnier, né, que busca estados fugazes e princípios de unidade, busca do sonho interior, horizonte nostálgico das florestas. Isso eu achei um ponto interessante da obra, dessa obra dele, assim, uma espécie de uma busca pela natureza. Então tem uma dimensão assim de uma recusa da cidade e um retorno de uma espécie de atmosfera mágica das florestas, né? Enfim, uma evasão. Você tem esse outro Efraim Michael, que tem uma música mais penetrante, o estado íntimo do poeta invade a paisagem, e um simbolismo de sonho, também tem essa atmosfera mágica, já com essa ambientação medieval de princesas, mágicos, amores pálidos. Tem o outro, que é o Albert Saman, tem uma tendência à passividade, uma espécie de uma busca pela preciosidade de pedras bizarras e mágicas. Isso é uma característica própria dessa literatura bem magética, né, e que busca em pedras uma espécie de brilho que produz uma alteração da percepção. Né? Tem o texto, tem um livro muito bom que a gente pode chamar de uma figura que também é uma espécie de um pós-simbolista, que é o Huxley, Aldous Huxley, né? Aquele que escreveu aquele livro O Admirável Mundo Novo, enfim, e a obra crítica do Huxley é fantástica, é um dos escritores que eu mais gosto, um dos pensadores que eu mais gosto, é verdadeiramente um pensador do século XX. E ele tem um livro chamado Céu e o Inferno, em que ele explora essa forma que a humanidade tem de buscar em diferentes elementos algo extraordinário, né? Algo como uma, uma, uma busca de algo que altere a percepção cotidiana. Né? E ele faz uma análise bem específica assim, da busca que a humanidade fez pelas pedras, pelas diferentes pedras preciosas e tal. Então, a obra desse poeta pode ser exemplar nesse sentido. Né? Você tem uma influência acentuada de Verlaine, e todos esses em geral, tá, você tem. Mas no caso do Saman, você tem uma saída dos cafés para a solidão. Você tem
né? Esse deslocamento dos cafés para a solidão. Quer dizer, é interessante, porque eles eram boêmios, então eles faziam parte do mundo nesse sentido, né? Muito claramente, né? Eles chegaram a frequentar aqueles cabarés, como a gente já falou. Os cafés eram importantíssimos, mas também fazia essa transição para a solidão. Bem, isso aqui eu achei interessante porque tem um poema em prosa do Cruz de Souza no livro, no Missal. Você tem isso no Missal, que é o primeiro livro de poema em prosa dele, em que você percebe um elemento interessante assim, em que ele faz justamente essa passagem, esse deslocamento. Ele sai da rua, ele está revoltado com alguém que ele falou na rua, em que inclusive tinha uma espécie, dava um tratamento a ele diferente pelo fato dele ser negro. E aí ele vai para o quarto dele, no quarto dele ele tem uma experiência de imersão, né? É o momento em que ele se sente mais à vontade, né? Então você tem esse fator espacial para mostrar o diferente tipo de experiência, né? Enfim, tem uma alma melodiosa, fusão de sensações e harmonia impalpável. São características, só para vocês terem uma ideia, assim, características bem gerais desse tipo de literatura decadentista, né? Aí vale a pena a gente falar um pouco mais dessas duas figuras que vão se tornar grandes poetas, assim, mais reconhecidos, figuras assim de peso mesmo, né? Um peso literário, que é o Maurice Maeterlinck, considerado o poeta do mistério. Nessa época, em 1886, ele já começa a publicar os poemas dele, né? As obras dele na revista La Pléiade. É uma dessas revistas aí que são decadentes, né? Você percebe nele as características de ser uma alma inquieta e mística, leitor de literatura e filosofia alemães. Ele é uma figura que cultiva muito tanto essa literatura alemã, não é à toa que depois ele vai traduzir o Novalis, né? Como ele também tem a leitura da tradição mística, a busca das fontes, né? Inclusive dos diferentes orientalismos, ele está interessado também, né? Ele está nesse universo mesmo teosófico, né? O Maeterlinck ele tem interesse. Ele escreveu um livro sobre isso um pouco mais adiante, né? Então ele já está fazendo essas leituras nesse momento. E tem o livro dele que já é muito bom, que é o Serre Schuld, de 1889, né? Serras Cálidas, né? Quer dizer, vem um pouco depois, mas está dentro desse universo aí, né? Ele parte de Verlaine, mas ele já tem esse sentido do mistério que já vai caracterizar o simbolismo. Bem, o poeta que a gente pode chamar do poeta da angústia é o Émile Verhaeren. E essa figura, a gente já falou, ele é, digamos, o mentor desse braço belga, né, desses belgas, né, um pouco mais velho do que os outros, né? Ele é diferente de Husserl. Se Husserl ele radicalizou Baudelaire no pessimismo, num certo pessimismo e num caráter doentio, ele vai essa sintaxe das cores e dos elementos gustativos, né? Você vê que é um refinamento dos sentidos que são considerados os mais baixos, né? Ele está procurando refinar aqueles sentidos que é mais baixos, né? No caso do Huysmans. No caso do Verhaeren, é um pouco diferente, porque Verhaeren ele é mais propriamente maldito, tá? Ele é mais revoltado mesmo, não só doente, não, é revoltado, né? Ele produz ele inclusive recusa o sonho,
né? Tem uma espécie de uma recusa do sonho, o que não é o caso, certamente não é o caso do Huysmans, né? E não é o caso dessa geração mais influenciada pelo Verlaine. O Verhaeren ele introduz uma certa originalidade aqui, numa linha baudelairiana, mas se dissociando de uma linha verlainiana, assim, que é muito só desse mundo da nebulosidade, né? E ele vai insistir no cultivo do mal, né? De uma recusa de Deus, enfim. A estética pessimista ela vai ser mais aprofundada no Verhaeren. Né? É o poeta do paroxismo, do niilismo absoluto, a poesia negra, né? Nesse sentido é mais simbólico do termo negro, né? Tem um cultivo da angústia que faz nascer a alucinação. E essa alucinação ela é tanto a concreta quanto a abstrata. Né? Então, uma sensação concreta de mistura de elementos díspares assim, né? e dissonantes, o que é um elemento um pouco pré-surrealista, né? Próprio do decadentismo. O decadentismo já fazia isso um pouco. Por isso que, nesse sentido, a gente pode dizer que, apesar da Balakian ela dizer que o Rimbaud ele não influenciou o simbolismo e que ele não tem nada a ver com o simbolismo, quem influenciou realmente foi a Verlaine, ela fala isso, mas ela fala ainda de uma maneira muito esquemática. Dentro desse processo histórico que a gente está acompanhando, a gente começa a perceber que o Rimbaud ele foi o precursor dessa tendência aqui, entendeu? Que já está acontecendo. Se eles não prestavam tanto atenção a Rimbaud quanto no século XX vai se prestar atenção, e especialmente os surrealistas vão prestar atenção, né? Eles podem não ter prestado tanto atenção a Rimbaud assim, mas eles estão prestando atenção a Rimbaud também. Rimbaud é uma figura que eles também faz parte do repertório deles, não é à toa que está no livro do Verlaine, né? É um dos poetas malditos. Então é claro que o Verlaine ele leu o Rimbaud e já está sendo influenciado por Rimbaud de alguma maneira, né? Essas figuras estão sendo influenciadas, né? Mesmo que não tenham sabido da existência da Carta do Vidente, né? Isso não importa, né? Porque estão dentro dessa atmosfera dos mais malditos, né? Daqueles que querem ser alma monstruosa. Né? Então você encontra no Verhaeren já uma verdadeira originalidade, um traço, né, singular mesmo na obra, em que o sonho se torna visão alucinatória. Certo? E a terceira figura, né, assim, verdadeiramente original desse período, né, já muito original desse período, é o Laforgue, é o Jules Laforgue, em que esse cara também tem o cultivo da angústia, como o Verhaeren, mas ele também produz uma espécie de paródia de si mesmo, uma paródia da própria angústia. Ele se auto-ironiza, ele é um grande auto-ironista. Né? E ele tem essa frase que eu acho que para o nosso curso aqui ela é emblemática. Né? Eu sou um pessimista místico. Essa frase vale a pena meditar sobre ela. Vou falar sobre esse poeta no próximo vídeo. Tá? Obrigado. Se você apreciou esse vídeo mentalmente, se você curtiu mentalmente, por que não curtir manualmente?